Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer o processo que levou os colonos norte-americanos a pedirem autonomia em relação à metrópole inglesa, o que nós chamamos de processo de independência dos Estados Unidos da América. As 13 colônias, como vimos, possuíam uma autonomia em relação à metrópole inglesa e eram independentes entre si. Não havia um sistema que as unificasse sob o mesmo comando, ao contrário do que ocorreu na América Portuguesa com o governo geral e na América Espanhola com vice-reinos. Cada colônia tinha seu próprio governante, diretamente subordinado à coroa inglesa. Nas colônias do sul, onde se produziam artigos mais lucrativos para o comércio europeu, o governador era indicado pela metrópole. No centro e no norte, os colonos tinham o direito de escolher seus governantes e representantes nas assembleias locais. A autonomia política das 13 colônias foi mantida após a independência e ainda hoje é uma das bases de modelo político nacional dos Estados Unidos. Como vimos no vídeo anterior, a metrópole inglesa impôs várias leis para os colonos norte-americanos, para tentar se reerguer dos prejuízos causados pela Guerra dos Sete Anos e para tentar aumentar o controle sobre suas colônias. Para recuperar as finanças causadas pela Guerra dos Sete Anos e aumentar o controle sobre suas colônias, o governo inglês criou diversos impostos que geraram grande descontentamento entre os colonos. No último vídeo, vimos o acirramento dos conflitos baseados nesses impostos, que seriam a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá e a lei dos intoleráveis. Inicialmente, as reações contra o governo metropolitano foram localizadas. A autonomia das 13 colônias e as diferenças econômicas e sociais entre elas geravam posturas diferentes em relação à ideia de independência. Não havia na América do Norte uma nação unificada contra a Inglaterra. As colônias do sul exportavam sua produção de gêneros agrícolas para a metrópole. O algodão era fundamental para a crescente indústria têxtil inglesa, e a condição colonial facilitava o escoamento da produção. Já a economia manufatureira e comercial do norte, baseada na diversificação da produção e dos parceiros comerciais, era prejudicada pelas leis que exigiam obediência à metrópole e privilegiavam as companhias inglesas. Apesar dessas diferenças, as elites do Norte e do Sul compartilhavam o mesmo temor, o do que o movimento pela independência radicalizasse e se transformasse em um conflito incontrolável, em que os escravos e os homens livres, pobres, interpretassem os ideais de liberdade como aplicáveis também a eles. Em setembro de 1774, os representantes de todas as colônias, com exceção da Geórgia, reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde as diferentes posições diante do domínio inglês impediram os colonos de decidir pela independência. Porém, as principais resoluções do Congresso estabeleceram a desobediência às leis intoleráveis, a igualdade de direitos entre os habitantes das colônias e o direito de rebelião. Em resposta, o governo inglês aumentou a repressão, enviando mais soldados para a América. A forma como a metrópole reagiu às decisões do primeiro congresso só aumentou a insatisfação dos colonos. No segundo Congresso da Filadélfia, realizado em 1776, com a participação da Geórgia, a proposta de emancipação prevaleceu. George Washington foi indicado comandante das tropas emancipacionistas e os colonos foram chamados para lutar contra a Inglaterra. No dia 4 de julho de 1776, foi aprovada a Declaração de Independência. O texto foi redigido sob a direção de Thomas Jefferson e teve como princípio a defesa da liberdade e da igualdade entre todos os homens, dos moldes iluministas. O documento defendia também o direito dos indivíduos à vida, à liberdade e o direito de resistir contra a tirania e contra qualquer governo que desrespeitasse esses direitos. A Declaração de Independência foi apenas o início da luta pela emancipação. A guerra contra a Inglaterra estendeu-se por mais 8 anos.
No combate às forças inglesas, os colonos receberam, após 1777, auxílio militar dos franceses, holandeses e espanhóis. Somente em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris, a independência dos Estados Unidos foi reconhecida pela Inglaterra. Entre algumas curiosidades sobre o povoamento dos Estados Unidos estão que a ocupação ocorreu no decorrer do século XVII, quando a Grã-Bretanha vivia um período de revoluções e disputas políticas e religiosas. Por discordar das ideias absolutistas e teológicas discutidas durante a Revolução Puritana, os grupos de protestantes, calvinistas e presbiterianos deixaram a Grã-Bretanha e encontraram na América um novo lar para escapar das perseguições. O território dos Estados Unidos, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia à coroa espanhola. No entanto, naquele momento, os espanhóis estavam ocupados em conquistar a região que hoje representa o México e o Peru. Ainda assim, os espanhóis se estabeleceram na Flórida em 1565 e na costa oeste. Na região da Virgínia foi onde se estabeleceu a primeira colônia ou assentamento, e abrigava desde então diversas pessoas de nacionalidades, culturas e religiões diferentes. Não havia apenas britânicos, mas espanhóis, franceses, alemães, irlandeses e italianos. As primeiras colônias que a Inglaterra tentou estabelecer, ao contrário do que se esperava, não tiveram sucesso. Entre as razões que provocaram esse resultado, destacam-se o rigoroso inverno, as constantes batalhas com os índios e a falta de suprimentos. E por fim, um dos feriados mais comemorados pelos norte-americanos é o Dia da Ação de Graças, que surgiu durante o povoamento dos Estados Unidos. É uma data que representa a união das pessoas e a gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Os fundadores desse feriado foram os peregrinos fundadores da vila de Massachusetts, onde depois de colheitas terem sido gravemente prejudicadas pelo inverno, no verão de 1621 obtiveram uma boa colheita de milho. Dessa forma, o governador da vila organizou uma festa de outono, onde participaram cerca de 90 índios e foram servidos patos, perus, peixes e milho. A partir desse ano, na Nova Inglaterra, em cada outono era organizada uma festa de gratidão de Deus, em agradecimento pelas boas colheitas. Então, meus queridos alunos, desejo a vocês bons estudos e aguardo vocês. Até a próxima!